Graça e paz, irmãos. O texto de Romanos capítulo 6, os versos 20 a 22, a Escritura diz o seguinte: porque quando éreis servo do pecado, estáveis livre da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu quero que vocês percebam aqui, irmãos, esse claro ensino de Paulo, onde ele vai trabalhar aqui, em forma de binômio, duas situações, certo? Uma situação quando nós éramos servos do pecado e não servos da justiça, certo? E outra situação de nós sermos agora servos de Deus e não mais servos do pecado, certo? Então aqui tem esse binômio aqui. Consequentemente, quando nós éramos servos do pecado, nós tínhamos o quê? Certos atos, certos frutos que, sendo agora servos da justiça, esses frutos, esses atos nos envergonham e nos traziam e nos trazem vergonha, certo? Entretanto, conforme o verso 22 diz, libertados dessa condição de sermos servos do pecado, nós somos agora o quê? Servos de Deus. Então, obviamente, o fruto nosso, enquanto servos de Deus, não pode ser mais o que era quando nós éramos servos do pecado. Porque a Escritura diz que estes frutos, enquanto nós éramos servos do pecado, trazem vergonha. Trazem vergonha. E os frutos agora da justiça, os frutos da realidade de nós sermos servos de Deus, produzem fruto para santificação. Então isso é muito contundente e muito notório, a diferença que deve haver entre aquele que diz que é regenerado e aquele que não é regenerado. Aquele que diz que é regenerado não pode ter fruto, como se sua situação espiritual fosse escravo do pecado. Então, alguém que se diz ser regenerado e que tem frutos da vergonha, frutos que é decorrente de pessoas que são escravas do pecado, na verdade, nunca foram feitos servos de Deus. Porque aqueles que são feitos servos de Deus, o fruto deles é fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, esse binômio aqui que Paulo vai trabalhar dessa dupla situação de servo do pecado, servos de Deus, frutos daqueles que são servos de pecado, que trazem vergonha, frutos daqueles que são servos de Deus, que trazem santificação. Esses que têm a santificação, esses que têm fruto que gera a santificação, o texto no verso 22 dirá que por fim terão a vida eterna. Ora, aqueles, como o verso 21 vai dizer, que têm frutos do pecado, o fim delas, melhor dizendo, é a morte. Ou então, obviamente, essa morte aqui, morte eterna, porque como Paulo está trabalhando binômios, não é? Se o fruto de quem é servo de Deus, de santificação e por fim vida eterna, o fruto de quem é servo do pecado, fruto esse que envergonha, o fim deles, morte eterna. Então, um crente, alguém que se diz que nasceu de novo, alguém que diz que é servo de Deus, alguém que diz que não é mais servo do pecado, não pode estar manifestando fruto que trazem vergonha. Mas ele sim deve trazer fruto que traz santificação.
porque é justamente o fruto que traz a santificação que vai ter como fim a vida eterna. Que Deus nos abençoe, a Ele toda a glória.